Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre o sal, né? Essa força que ele tem, a vibração que ele emprega e como a gente pode utilizar, quais são os principais benefícios do sal. É uma coisa que é tão comum e todo mundo tem em casa, geralmente, né? O sal grosso, né? De preferência. Então eu vou explicar para vocês uma visão um pouco mais na parte da ciência, como é que funciona, como é que trabalham essas frequências, né? A gente tem um grau de espectro de energia de frequência dele, é bom a gente entender aonde ele opera, para a gente ter, pelo menos a gente ter a concepção de qual a força energética dele, tá, pessoal? Nós vamos entender já essa questão da relação dos hertz, e aí eu vou explicar para vocês o que ele é comparado também, tá? Eu vou passar aqui para vocês. A gente tem o seguinte, tá? Cientificamente falando, o sal grosso vibra em cerca de 728 Hz, tá? Terahertz, desculpa. Em seu comprimento de onda é exatamente 415 nanômetros. Essas são as mesmas características do violeta, que possui frequência entre 668, né, e 789 Hz e comprimentos de ondas entre 380 e 450. Então ela vibra na mesma faixa. O que a gente fala sobre isso? A frequência dela trabalha no mesmo espectro de frequência, né? Essa é uma frequência que ela quebra muito essa questão da atividade. Então a gente tem muita questão do 7, tem a questão do 8, tem do 2 e do 8, certo? Então são expansão e introspecção junto com aquela questão da dualidade. A gente trabalha os números quando a gente entende as frequências e a frequência que ela forma no universo, o padrão dela, né? A gente também tem o espectro de cores, por exemplo, que a gente trabalha principalmente na característica do violeta, que é uma cor que eu uso. Vocês podem ver que tem um reflexo aqui no meu rosto, que é a sombra, né? Eu utilizo como fundo sempre para a gente fazer, porque eu utilizo aqueles planos onde a gente tem um complemento de cor. E a violeta sempre vai ser a cor que eu vou utilizar por essa questão de vibração, né, de cores, que são importantes nós termos essa consciência, né, que tudo que a gente interage existe uma frequência energética. E essa luz sempre me ajudou, né, sempre esteve presente quando eu estava escrevendo, quando eu estava estudando, quando eu estava procurando novos assuntos, né, para apresentar no canal. Sempre eu utilizo essa cor porque, sim, além dela espantar isso, ela tem uma frequência do 668, né, que é o 66. Quando ela utiliza essa frequência um pouco mais baixa, que é um tom um pouco mais baixo, a gente tem uma amorosidade muito ligada a ela, a questão da afetividade, né? Quando um tom mais forte, mais terroso, eu digo, né? Mais denso, ela tem essa potência, né? De operar com uma faixa de corte e expansão. Então a gente precisa entender a frequência energética que existe, né? E todos os números em terahertz são movimentados várias coisas em espectros de potência e a gente consegue medi-los, né? Assim é a numerologia, assim é a vida. Nós somos medidos por tempo, por data, por nome, né? Então nós conseguimos ter essa concepção, tá? O que eu vou falar para vocês agora, pessoal, que eu acho que é importantíssimo, é o seguinte, tá? Como utilizá-lo? A gente vai ter que saber como utilizar o sal grosso, né? O sal grosso ele pode ser utilizado só ele. Por exemplo, eu tenho aqui um copo, eu utilizo ele aqui, né? Que é esse aqui. Eu tenho também em salmoura, que é utilizada a salmoura para quebrar, e aí quando a água tiver meio, né, já tiver um estado mais, tiver feia, eu digo assim, porque depende muito do espectro que está atingindo a casa. Às vezes tem uma alteração de cor, então não adianta eu te dizer assim, mas é tipo um mofo, tá? A gente troca sempre esse sal, e sempre em cantos aonde e tem pouco movimento e pouco fluxo. A gente coloca eles, por exemplo, num canto de banheiro, num canto de uma sala, perto de um canto de um armário, a gente utiliza o sal grosso, né? No quarto, onde vocês quiserem utilizar. Ele é muito interessante da gente ter na volta da gente essa frequência energética, porque ele quebra muito isso, né? Ele quebra muito frequências. Ele tem essa abordagem da utilização, e isso aqui não é, né, atual. Isso aí já é utilizado há muito tempo na alquimia mesmo, o sal. Então, a utilização do sal grosso ele é excelente para a gente quebrar tipos de frequência. Lembrando que a gente precisa ver as frequências que a gente está emanando, né, no local, porque dependendo se a força está sendo mais forte, aí cabe a questão espiritual mesmo, né, de intensificação da nossa relação com Deus, né, através da nossa conexão. Então a gente tem que amplificar isso.
Porque só o sal não adianta. O que eu digo para vocês? Às vezes a gente acha que só colocando sal lá vai tirar toda a negatividade, vai tirar todos os problemas da nossa vida. Não. A gente precisa limpar, né? Que agora eu vou ensinar vocês a fazer o banho, que é o banho normal. A gente ferve em torno de 7 litros d'água. E aí a gente vai colocar em torno de 7, pode ser, ou vocês podem utilizar algum número, né? De força. Eu sempre utilizo 7 porque é um número de perfeição, né? A gente trabalha isso na Cabala, trabalha em outras linhas. O 7 é um número perfeito, né? Para esses rituais. Então pode ser 7 litros d'água, pode ser 7 colheres, né? De sal grosso. E misturar esse sal grosso, né? E aí pode ser a proporção que vocês quiserem, mas o ritual da potência tem que ser dada, né? Vocês também, além de utilizar o sal, quando vocês ferverem a água, quando vocês colocarem o sal, vocês têm que pedir proteção, vocês têm que emanar proteção, vocês têm que sentir isso, né? Essa limpeza, vocês têm que sentir a água pura, limpa. Vocês têm que entender que o processo alquímico dentro da nossa mente também dita muita coisa, porque a gente está mandando energia para aquela ação, para aquela força, para aquela potência. E isso existe, né? Tanto quando a gente usar isso em conceitos alquímicos antigos e ações mais fundamentadas que possuem outros elementos, tudo isso é uma condução da nossa psique, né? Do nosso estado mental daquilo. Então, pessoal, utilizem muito essa questão da construção do banho, sempre tomando esse banho no máximo 15, né? De 15 em 15 dias, não tomando muito, senão ele enfraquece o nosso campo também. Então não pode ser em excesso isso. Sempre do pescoço para baixo, todos os banhos que vocês tomarem, nunca utilizem produtos alquimias que vocês venham fazer com produtos elementais, alguma coisa que vocês venham usar acima no chakra coronário, tá? Se vocês largarem muitas coisas aqui, muitas energias se misturam e acabam mais confundindo a questão nossa energética, porque a gente recebe a energia, né? Essa é a função do corpo, é o alinhamento do corpo. Então a nossa conexão que a gente tem, né? Quando a gente recebe de baixo para cima e se conecta com o chakra, nós precisamos ter a atenção disso, a nossa conexão principal. Então, quando sai essa conexão, a gente não pode confundir essa vibração ou mudar ela, né? Porque a gente está modulando mentalmente. Então, pessoal, isso é uma dica que eu dou para vocês. Outra coisa, depois de fazer um banho, depois de vocês utilizarem no canto da casa, onde vocês quiserem o sal, é essencial vocês fazerem o seguinte, tá? É um banho de ervas. A gente sempre diz assim, faz um banho de manjericão, com louro, com canela, né? Ou usa alecrim, camomila, usa essas ervas que são mais conhecidas, né? Calmantes, que também tem uma força protetora. A canela tem uma força de irradiar muito a questão da energia, da frequência, né? O cravo, a gente utiliza alguns utensílios desses, né? Algumas plantas dessas, que são realmente energeticamente ativas, e através da nossa limpeza, nossa canalização que a gente vai ter durante o banho, a gente toma outro banho para isso, né? Mas aí é um banho somente de ervas, aí você repete o banho de ervas, não tem problema, o ideal é usar 7 dias o banho, né? A gente tomar no mesmo período. O ideal, eu sempre digo assim, dependendo do que vocês querem, se é para atração é na lua cheia, se é para limpeza, fazer na minguante. Então, sempre atento às fases da lua na implementação disso. A questão do sal também, cuidar das fases da lua é interessante, né? Vocês utilizarem essa energia de proteção, fazer na época certa, né? O bom é sempre vocês fazerem o findarem na sexta ou começarem na segunda. Por exemplo, se vocês precisam encarar uma tarefa de trabalho muito árdua, né? Se é um negócio que vocês estão se dedicando muito, comecem na segunda, o banho no domingo já, né? Virada do domingo para segunda, vocês já tomem um banho, né, e já comecem a trabalhar as energias ao longo da semana, com banhos de erva seria o ideal. Ou se vocês já estão muito cansados, na sexta-feira também ajuda muito vocês limparem a energia, né? Isso aí vem da questão da concepção de vocês, é bom verificar a fase da lua que é melhor, né? Sempre notando essa questão da minguante, da cheia, né? Para saber qual que é o rito que vocês querem fazer, qual que é o rito de passagem, né? Qual é a frequência energética, qual é a potência que vocês querem trabalhar. Outra coisa que vocês podem tá utilizando, tá, pessoal? Palo santo é uma coisa que ajuda muito. Então, antes de vocês limparem, organizem. Outra coisa, conceito mental, né? Do mentalismo, isso. Organizem a casa, limpem a casa de uma forma física, com produtos de limpeza mesmo, né? Deixem ela cheirosa, deixem ela uma casa que seja boa de ficar, né? Um lugar onde seja interessante.
de vocês utilizarem. E depois sim vocês façam isso. Não façam nenhuma movimentação de sal grosso, ou de a utilização de sal grosso, se vocês não organizaram a casa, não limparam ela, né? Porque vocês precisam primeiramente organizar a casa de vocês. Aí acontece a questão do que está dentro e está fora, organizar mentalmente. Isso ajuda vocês a entenderem até o movimento que vocês estiverem limpando. Vocês já conseguem ter uma linha de raciocínio um pouco mais tranquila, né? Mais amena do que uma aceleração constante que a gente tem às vezes, né? Do dia a dia. E aí, diminuindo essa nossa frequência, depois a gente faz o banho de sal. E aí depois coloca os potes de sal onde queira perto da casa. Pode ser salmoura, pode ser só o sal mesmo. O ideal é em cantos, que nem eu já falei para vocês, em cantos onde não tenha muita circulação, onde tem energia parada. Geralmente as energias densas elas ficam em locais onde não tem muito fluxo dentro da casa. Então utilizem isso para quebrar essa área, né? E começar a gerar movimentos, né? Que isso é muito importante. Utilizem também o meio que eu deixei, tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre símbolos, né, mágicos, e eu deixei embaixo desse vídeo lá, símbolos mágicos, tem um tetragramaton, que é um símbolo de proteção muito forte, dá para vocês baixarem ele e utilizarem, né, para estar usando atrás das portas ou estar usando numa proteção, aonde tenha a capacidade de proteger o ambiente. É um símbolo bem forte, né, eu ensino como utilizar ele. E vocês podem estar baixando essa imagem que eu disponibilizei para estar fazendo impressão dele, botando no quadro, botando atrás da parede, botando onde quiserem. Eu tenho a utilização dele lá, né? Como é um local onde eu jogo minhas cartas, é um local onde eu rezo, eu tenho minhas orações. Então é um ambiente onde eu procuro ter uma maior qualidade, né? De energia, onde eu procuro ter uma limpeza maior e eu consiga manipular mais as frequências energéticas que eu trabalho. Tá bom? Então, pessoal, tomem cuidado sempre com essa questão de não tomar muito banho, né? E colocar em lugares estratégicos. Essa é a dica que a gente dá. Se inscreve, por favor. Compartilha, curte, que faz toda a diferença para nós. Muita gratidão, muita luz, muita paz para vocês. Fé no caminho de vocês sempre.